Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar. Seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda. São Paulo está entre os 3 maiores produtores de goiaba do país. A expectativa é colher quase 200 mil toneladas nesta safra. Em Itápolis, no interior do estado, parte da produção vai direto para a mesa do consumidor e a outra é transformada em doce. A colheita da goiaba está avançada nesta fazenda em Itápolis. Em 2025, o principal desafio do agricultor foi um fungo que surgiu ainda na época de florada. A casca fica com várias pintas e não pode mais ir para a mesa do consumidor, o que dificulta a escolha da fruta que precisa ser selecionada uma a uma. A gente tem que selecionar mais, né, por conta desse fungo aí que é bem visível, né, externamente na casca. A gente tem que acabar orientando o pessoal aí a escolher frutos, né, sem esse fungo. E aqui no caso, esse ano foi bem intenso a pegada dele, do Guignard aqui. O problema trouxe uma quebra de 30% no volume que ia para o mercado, cerca de 10 toneladas a menos. Fruta que não foi descartada e seguiu para a indústria. Para evitar a praga no próximo ciclo, o agricultor tem investido na aplicação de produtos biológicos. Foi a alternativa que nós buscamos para trabalhar o biológico. Para a questão que a gente entendeu, viu que tem resultados em cima de fungos e de insetos que causam danos no fruto, e o biológico vem dando essa melhoria e agregando, voltando a atingir esse potencial de entrega para mercado. A propriedade do Carlos Eduardo cultiva as variedades de goiaba paluma, que já foi colhida, e a tailandesa, que segue em produção. E garante, junto com outras frutas, o trabalho do Rian e de várias pessoas o ano todo. A gente tem limão, café, manga, o que diversifica, né, a colheita durante o ano aí. O investimento na goiaba por aqui começou há 3 anos e agora entrou na fase produtiva, com a colheita de 150 toneladas em 7 hectares. Já a estimativa para o próximo ano contempla um volume superior a 200 toneladas. O custo subiu de R$10 mil para R$15 mil por hectare na atual temporada, por causa do reajuste dos insumos agrícolas. O preço de venda não mudou. O quilo sai por R$ 2,50 para o mercado e pouco mais de R$1 para a indústria. Mas o aumento da produtividade por causa dos cuidados sanitários compensou o investimento. A gente percebeu que aumentou as pulverizações, porém a gente teve melhor resultado nos controles. E na região nossa a gente está observando que, olha para você ver como que é complicado. Lá na florada a gente teve excesso de chuva. Na fase final do fruto a gente tem a falta de chuva, então a gente precisa manter a irrigação ligada 24 horas para manter essa planta hidratada para finalizar o ciclo dela. Custo muito alto no final. Então aí o custo muito alto. De toda a goiaba que é colhida aqui em Itápolis, parte vai para uma cooperativa que fica aqui mesmo na cidade e depois para a mesa do consumidor. O restante segue para a indústria e se transforma em polpa e doce. Logo que chega na fábrica, a goiaba passa por uma higienização. Na sequência é triturada. E por último, existe a separação da semente. O resíduo é a semente que sai da goiaba. Eu jogo ele num local específico e ele fica decompondo. 3, 4 meses ali ele decompõe. Aí ele vira matéria orgânica. Essa matéria orgânica retorna para a goiaba de novo, para o campo, né? O restante da fruta segue para o cozimento, etapa importante para a maior durabilidade da polpa. O aquecimento mata as bactérias, os fungos que vão fazer ela se estragar, vamos falar assim, né? Então, depois desse processo, aí ela consegue ficar 1 ano acondicionada dentro do tambor. 90% da polpa vai para fábricas de doces. Os 10% que sobram vão para o fogão da Dona Célia. O preparo é caseiro. 100 quilos de goiaba viram 500 potes de goiabada, que depois de rotulados vão para os clientes da região. Tem que ter amor em tudo, né? Tendo amor, sai tudo certinho. É o principal segredo. O amor. E uma fruta de sabor exótico e cheia de antioxidantes está conquistando espaço em Minas Gerais. Estou falando da pitaia, que além de ser consumida in natura, também tem geleia.
De nome exótico e sabor quase misterioso, a pitaia, também conhecida como fruta do dragão, ganhou espaço nas prateleiras dos mercados e agora também nos potes de geleia. O gosto pela pitaia foi de forma aleatória, nós não conhecíamos há aproximadamente 6, 7 anos, que é o período que eu cultivo. Ganhamos, na época, uma muda de pitaia de um conhecido e quando deu o primeiro fruto foi uma surpresa. O que começou como um plantio sem pretensões, cresceu, floresceu e virou negócio. Uma propriedade com cerca de 1 hectare, onde hoje existem 2.000 pés da fruta. E não demorou para que a paixão se espalhasse pela família. Eu comecei com pouca coisa aqui, com a plantação pequena, e fui gostando da plantação, achando bonito, e hoje está no que está filmando aí. Mas para o produtor, vender a pitaia in natura não compensa. É que o preço repassado no atacado reduzia consideravelmente os lucros. Na época que o preço era até um pouco acima praticado do que o de hoje, a gente vendia aí um fruto a R$20, R$25. A gente não, né? O varejão vendia, mas eu teria que entregar para um varejão aí na média de R$5, R$6. Então foi daí que surgiu a ideia de tentar agregar valor, não vender mais no varejo o fruto, mas agregar valor com algum produto. A ideia nasceu durante uma conversa entre amigos, um pote de geleia de outra fruta na mesa e uma dúvida no ar. E se fosse de pitaia? Daniel procurou o Instituto Federal do Triângulo Mineiro e, junto com a Embrapi, criou um projeto pioneiro. Simples, mas o processo exigiu técnica, testes e paciência. No primeiro momento, nós desenvolvemos as formulações, né, de geleia, tanto a geleia de pitaia convencional, a diet e a com pimenta. Avaliamos as suas características sensoriais e, em um outro momento, nós estudamos então a estabilidade do produto para verificar se esse produto ia se manter estável ao longo do seu período de vida útil. Nós estudamos aí a combinação de diversos ingredientes, né, de modo que nós conseguimos então uma aceitação sensorial. Depois de quase 2 anos de desenvolvimento, a geleia começou a ser vendida há pouco mais de um mês e já tem se tornado o acompanhamento preferido em algumas mesas. Foi finalizado o projeto no final do ano passado. Ao término do projeto, eu montei uma estrutura exclusiva para a fabricação artesanal desse produto, da geleia. Resumindo, hoje nós já estamos comercializando, aproximadamente aí um mês, nós já entramos no mercado, já estamos comercializando em algumas praças e até o momento está tendo uma aceitação bem legal. E no leste de Minas Gerais, a criação de abelhas sem ferrão virou um bom negócio. Ainda por cima, ajuda o meio ambiente. Pode parecer que não, mas elas são inofensivas ao ser humano. A criação de abelhas sem ferrão, conhecida como meliponicultura, tem se tornado cada vez mais comum, sendo uma alternativa à apicultura, que são as abelhas com ferrão. Neste sítio localizado no distrito de São Geraldo de Tumiritinga, são criadas mais de 6 espécies de abelhas nativas. De acordo com Elcio, muita gente conhece as tradicionais abelhas, mas pouco ouviu-se falar do processo de criação das abelhas sem ferrão. Existem no Brasil mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. E temos aqui poucas delas, né, na nossa região, inclusive aqui em Governador Valadares, já achamos várias qualidades aqui e tenho em casa uma parte onde mostro, tanto em vídeo como pessoalmente ali, as pessoas para saber que temos como criá-las em casa sem risco. Nativas de solo brasileiro, por outro lado, elas fazem parte de um grupo chamado Meliponini, com mais de 600 espécies no mundo. Esta professora especialista em insetos explica a importância delas no ecossistema de modo geral. As abelhas, elas vão ter essa importância, né, para a produtividade de leguminosas, de frutíferas. Então elas vão fazer esse papel nos ecossistemas naturais, mas elas também fazem nos agroecossistemas, né? Esse papel mesmo de polinizador. Então elas são essenciais para a produção dos nossos alimentos.
Geônio é um dos apaixonados pela meliponicultura. O processo de cuidado com as espécies vai desde a escolha de um local adequado até o manejo das colmeias. O meliponicultor garante: é preciso um reforço na alimentação para garantir a sobrevivência das abelhas. A gente faz um reforço de alimentação com xarope, né, à base de água, com açúcar e limão, sempre que necessário. Quando há escassez de alimento, no período de seca ou no inverno, né, que é um período assim de menor florada, né? Então a gente faz esse reforço para ajudar na alimentação das abelhas e garantir a sobrevivência delas. Dentro de cada colmeia como esta, vivem cerca de 5.000 abelhas. E a curiosidade é que o tempo para a produção de 1 quilo de mel pode variar de 30 a 60 dias. Ela produz o mel em potes. A gente faz a sucção do mel desse pote com a seringa ou com a bombinha de sucção ou até mesmo uma virada de melgueira. A gente abre os potes, vira a melgueira em uma vasilha, faz a filtração e devolve esses potes intactos para ela continuar a produção. Com sabor mais suave e menor teor de açúcar, o produto final produzido pelas abelhas sem ferrão tem sido valorizado no mercado, chegando o quilo a custar 8 vezes mais que o obtido por meio da apicultura. Pode variar aí de 200 a 300 reais na nossa região, o quilo. A partir do mel que é colhido das abelhas, diversos produtos podem ser feitos, como extrato de própolis, sabonetes para o corpo e até bebida fermentada, conhecida como hidromel. Jonathan faz parte do seleto grupo de meliponicultores e é o responsável pela produção de alguns itens, o que acaba tornando uma renda extra. Ajuda sim. Não é pouco, não, muito. Por serem endêmicas, as abelhas nativas são adaptadas para polinizar nas mais diversas espécies de plantas na região de sua criação. Segundo a professora, a grande maioria não oferece perigo. Independente de ter ferrão ou não, né, se a gente quer que elas se conservem, a gente deixa elas visitarem as nossas flores, vão polinizar e vão embora produzir os seus ninhos e tal. E tudo bem, não é perigo para nós, não há problema para elas. É interessante ter a diversidade de abelhas, até devido a esse tipo de polinização. É o que tem feito nas pesquisas, a abelha jataí, por exemplo, é uma ótima polinizadora do tomate, do morango. Então, assim, é importante trazermos, né, a essa variedade de abelhas, né, do bioma, né, da região, para poder estar fazendo essas polinizações. Imagine uma semente de arroz desenvolvida para enfrentar um cenário de escassez de água. Ela já existe e foi criada no Chile. A nova semente, chamada de jaspe, é resultado de quase 20 anos de pesquisa e está sendo testada em um local onde antes só se produzia arroz no estilo tradicional, com campos completamente alagados. Mas, graças ao cruzamento entre uma variedade chilena e outra russa, mais resistente ao calor, às enchentes e às tempestades, nasceu uma versão moderna que cresce em fileiras bem espaçadas, usa menos recursos e ainda ajuda a reduzir as emissões de metano. Essa criação é de uma cientista chamada Carla Cordeiro, do Instituto Nacional de Pesquisa Agrícola do Chile. Segundo ela, essa pode ser a única maneira de garantir o arroz do futuro. O próximo passo é testar a técnica fora do país, como no Equador, Uruguai e Brasil. A jaspe ainda pode aumentar a produção, com cada planta gerando até 30 mudas, quase 10 vezes mais do que o arroz convencional. Os embarques nacionais de algodão em pluma estão crescendo e já representam 30% das exportações. A temporada de algodão 2024-2025 no Brasil começou em agosto. Nesses 9 meses, até abril, o país já exportou 2,35 milhões de toneladas, 88% do total escoado em toda a safra anterior, conforme dados da SECEX compilados pelo CPEA. De acordo com dados do SDA analisados pelo Centro de Pesquisa, os embarques brasileiros correspondem a 30,5% das exportações mundiais. É a maior participação da história. Os Estados Unidos, que sustentavam a primeira posição nesse ranking, agora registram a participação de 25,8% do total embarcado no mundo. A produção recorde de algodão em pluma nacional já representa 14% do total global da safra 2024-25. Isso, de acordo com pesquisadores do CPEA, explica a colocação de destaque do Brasil.
Agora você confere as cotações para as culturas da soja e do milho. O clima segue bom para a colheita de soja da safra 2024-2025 no Brasil. De acordo com a Conab, até o final do mês passado, quase 95% da área nacional já havia sido colhida, bem mais do que os 90,5% do ano passado nessa época. A colheita na Argentina também segue avançando, com quase 23% da área colhida. O clima também é favorável para o cultivo da temporada 2025-26 nos Estados Unidos. E tudo isso vem pressionando os prêmios de exportação da oleaginosa. Nos portos e no mercado spot, segundo pesquisadores do CPEA, os vencimentos de custeios no encerramento de abril reforçaram o movimento de baixa, à medida que elevou o interesse de venda, que ficou acima da demanda. Muitos vendedores ainda aguardam por preços maiores nos meses seguintes, mostrando preferência em negociar contratos a termo. Já os preços do milho, com a demanda fraca, estão em queda. Com projeção de uma boa colheita na nova safra, com clima favorável e bom desenvolvimento das lavouras, os consumidores estão priorizando a utilização dos estoques e aguardando novas desvalorizações. Os agentes seguem mais flexíveis nas negociações, seja nos valores ou nos prazos de pagamento. Assim, o ritmo de negócios está lento no mercado interno. Em abril, o indicador Esalq BM-F-Bovespa, na região de Campinas, interior paulista, acumulou baixa de 8,6%. Você aí já tomou seu cafezinho? O consumo do tipo solúvel aumentou aqui no Brasil 6,2% no primeiro trimestre. Com a disparada dos preços do café em todo o mundo, por causa da redução da oferta, ocasionada por extremos climáticos e gargalos logísticos, o café solúvel tem se apresentado como alternativa mais econômica aos apreciadores da bebida. Além disso, o produto oferece cada vez mais qualidade aos consumidores. Por isso, o consumo vem crescendo. De acordo com dados atualizados pela Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABIX, o brasileiro consumiu 5.558 toneladas, o equivalente a 240.851 sacas de 60 quilos do produto no primeiro trimestre deste ano. Isso representa um crescimento de 6,2% na comparação com o mesmo intervalo de 2024. As exportações também cresceram no período, destoando do restante da cadeia produtiva. De janeiro ao fim de março, foram embarcadas mais de 977 mil sacas do produto para 72 países, um incremento de 7,9% frente ao volume registrado no mesmo período do ano passado. Em receita cambial, o café solúvel gerou 282,4 milhões de dólares aos cofres do Brasil no primeiro trimestre deste ano, uma alta significativa de 56,6%. Entre os principais compradores, os Estados Unidos lideraram o ranking, seguido de Argentina, Rússia, México e Chile. A sucessão familiar no agronegócio é um tema que conquista cada vez mais espaço entre os produtores, especialistas e famílias inteiras. O planejamento é fundamental. Essa é a história da família que comanda uma tradicional loja de botas e acessórios. O negócio, que começou com o avô, hoje está sob o comando da terceira geração. E o segredo está no respeito às raízes e na capacidade de modernizar sem perder a essência. Nós iniciamos em 1958 e eu, como disse já, a terceira geração nessa empreitada aí da família. No campo, essa transição nem sempre é simples. Questões emocionais, conflitos entre herdeiros e a falta de planejamento colocam em risco o patrimônio construído ao longo de décadas. Por isso, a segurança jurídica tem sido fundamental nesse processo. Hoje, a maioria das propriedades rurais advém de heranças, né? E agora a questão tributária, a questão da sucessão tributária, ela está muito em voga, porque o patrimônio, muitas vezes, do produtor está ali plantado, está ali no gado, está na plantação, e quando ele ao falecimento, a liquidez para pagar os impostos, que são impostos caros,
muitas vezes eles têm essa dificuldade. Mas hoje os produtores estão com essa visão. Mais do que máquinas e genética de ponta, a continuidade do agro passa pela união da família, profissionalização da gestão e respaldo jurídico. Assim, o legado de quem construiu permanece firme nas mãos de quem dá sequência. Como a característica muito do agronegócio é do pai passar para o filho, né, o pai passar o bastão para o filho, hoje a gente vê que a propriedade ela é zelada, né? O meio ambiente ele é zelado para garantir que o filho tenha uma propriedade produtiva. Um grupo de visitantes do Egito teve a oportunidade única de vivenciar o mundo rural. Dá uma olhada. Em uma manhã tranquila, visitantes têm a oportunidade de vivenciar de perto o verdadeiro espírito rural. Eles chegam a uma fazenda onde a experiência começa com o frescor das palmeiras e a sensação de estar em contato direto com a natureza. Os turistas exploram o campo, acompanhados por um fazendeiro que compartilha com entusiasmo o cuidado com as plantações. E a interação é imediata. Frutas frescas, como as amoras, estão ao alcance das mãos e todos podem provar e aprender mais sobre o processo de cultivo, dando um toque pessoal à visita. O projeto organiza essas experiências desde 2011. O objetivo é apoiar pequenos agricultores e, mais recentemente, incentivar o trabalho de mulheres no campo. Por meio dessas viagens, é muito importante retornar à natureza, entender as plantações e entender que existe algo chamado sazonalidade. Na cidade, vivemos de alguma forma separados da terra agrícola. Tudo está disponível no supermercado o ano todo. Então perdemos parte do conhecimento que as comunidades locais, especialmente as rurais, têm sobre os pratos tradicionais, que estão necessariamente ligados à sazonalidade das plantações. A experiência vai além da simples visitação. É uma verdadeira imersão no modo de vida rural. Depois de explorar o campo, o grupo é conduzido até a cozinha da fazenda, onde a magia culinária acontece. Eu vim hoje para conhecer o clima da fazenda. É a primeira vez na minha vida que vejo isso, honestamente. O clima rural, ver como os animais estão se alimentando, e é a primeira vez que vejo tantas plantas. É a primeira vez que eu soube que gergelim é uma planta. E é a primeira vez que vejo repolho, folhas de videira e berinjela sendo plantados na fazenda. É uma experiência e um ambiente muito agradáveis. Vivi uma experiência que nunca tinha visto antes. A ideia é proporcionar uma experiência única de aprendizado e também gerar uma conexão mais profunda entre o produtor e o consumidor. O resultado final é um momento de puro prazer, compartilhado entre amigos e familiares, com pratos típicos servidos com muito carinho. A AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, deve dobrar de tamanho no ano que vem. Eu trago os detalhes para você porque fui conferir de perto. Em 5 dias, 197 mil pessoas passaram por aqui. A feira registrou aumento de 7% em transações comerciais e intenções de negócios, 14 bilhões e 600 milhões de reais. Ou seja, volume recorde no setor de máquinas e implementos agrícolas. Com quase 100 anos de história, esta empresa fabricante de implementos com sede no município de Matão, em São Paulo, acompanha a evolução da AgriShow. O CEO Fernando Capra comemora os resultados dessa edição. É realmente a 30ª edição da AgriShow e a 30ª presença da Baldan na AgriShow. A Baldan é uma das 4 empresas fundadoras desse evento maravilhoso, que é gigantesco. E para nós é sempre um momento de realização, de contato com todos os nossos clientes, de trazer as inovações, de atender às demandas que aquele ano especificamente, cada ano tem a sua característica e a gente tem que estar sempre pronto para isso. A feira trouxe soluções e tecnologias para todos os produtores. Um dos destaques foi a agricultura familiar, com anúncios do governo federal voltados para esse setor.
Nós vamos nos debruçar sobre o próximo Plano Safra para aumentar o crédito, para custeio e para mecanização e tecnificação do agricultor brasileiro, para que o pequeno agricultor também tenha acesso a esse ambiente tecnológico moderno, de mudanças que nós estamos tendo de todos os tipos, essa revolução científica e tecnológica, e possa ampliar a produção de alimentos para botar na mesa do povo brasileiro a um preço melhor. A AgriShow, que já é a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, termina com a promessa de crescer ainda mais no ano que vem. Além de facilitar o acesso para a chegada do visitante, deve abrigar ainda mais empresas, inclusive as estrangeiras. Primeiro, nós vamos aumentar a área do AgriShow. Nós queremos elevar para a capacidade de pelo menos 1.500 expositores. Esse é um ponto muito importante. E para isso nós estamos melhorando a mais os acessos. Esse ano trabalhamos muito forte para termos mais as pessoas terem a facilidade de entrar e sair mais rápido do AgriShow. Eu só recebi elogio por enquanto. E o ano que vem nós vamos melhorar ainda mais com 2 acessos que nós queremos construir para facilitar o escoamento de entrada e saída dos visitantes. Vamos internacionalizar a feira, vamos dar oportunidade para mais empresas, mais países vindo aqui. A China está com um grande pavilhão lá embaixo, nós temos aí outras marcas entrando aqui no Brasil, que é bom. A concorrência é salutar, porque desperta e concorrência faz a gente correr para frente, né? Mas focando no agora, João Marquesan disse também que a concretização dos negócios na feira depende de 2 fatores: plano safra robusto e juros compatíveis à necessidade do setor. Afinal, para produzir mais e melhor, é preciso ter tecnologia no campo. Hoje nós temos todo esse tipo de inteligência, principalmente em questão de GPS, telemetria, tudo embarcado nas máquinas hoje, que faz com que o agricultor receba em tempo real todas as informações no iPhone, da forma que ele quiser. E muito mais agora está entrando a inteligência artificial nas máquinas. Máquinas que se autorregulam, máquinas que falam com outras máquinas, máquinas que falam com a gente, que nós vamos dando resposta em tempo real. Quer dizer, então tudo isso está acontecendo. Para quê? Para melhorar a sustentabilidade e redução de custos. O agronegócio brasileiro representa cerca de 25% do PIB do país e está de olho nas oportunidades dos mercados interno e externo. Um dos diferenciais é a inovação. Este gerente de marketing estratégico já confirmou a participação da empresa na AgriShow de 2026, que já tem data definida, de 27 de abril a 1º de maio. Haverá novos produtos, haverá novos designers. Se nós já somos vencedores do IF Design e do Red Dot, a primeira empresa brasileira, a ganhar 2 prêmios internacionais com o nosso pulverizador autopropelido, imagino que vem aí de novidade pela frente. Aguarde. No meio do Cerrado brasileiro, uma surpresa: pés de cacau crescendo firmes, desafiando o clima e transformando a vida de uma família. Confira agora na reportagem. Há 12 anos, Marlene ganhou mudas de cacaueiro, uma espécie que não é comum no Cerrado. Mas as árvores se adaptaram bem e começaram a produzir. Ela e o marido, então, decidiram investir. Fizeram alguns ajustes no solo e na proteção contra o vento. Trocaram experiências com produtores de outros estados. Fizeram cursos e Marlene aprendeu a fazer chocolate. Aos poucos foi aumentando e diversificando os produtos. Ela, a irmã e a sobrinha trabalham juntas e hoje fabricam sabores tradicionais e diferenciados, sem lactose, glúten e gordura hidrogenada. Só que além de plantar o cacau e fazer o chocolate, a Marlene ainda tinha outros desafios, como aprender a administrar o negócio, organizar a contabilidade e também vender tudo o que produz aqui. No início, ela conta que tinha muita dificuldade com tudo isso. Era um mundo novo para a família. Mas aí, Marlene recebeu a dica de um outro produtor, de fazer o Empretec, que é o principal programa de formação de empreendedores do mundo. Um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas, oferecido no Brasil pelo Sebrae. Foi a hora da virada dela. Marlene lembra que ia para as aulas com a cabeça cheia de dúvidas e de ideias. Além da visibilidade, a oportunidade de conhecer, outros produtores e de mostrar a minha capacidade, a capacidade de Brasília em geral estar levando um produto de qualidade.
O gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae explica que uma das questões que os empreendedores mais buscam ajuda é com o planejamento financeiro. Um outro ponto crítico para o sucesso empresarial é separar a pessoa física de pessoa jurídica. A melhor proposta é que você crie controles gerenciais, para você controlar direitinho as finanças, entradas e saídas de recursos do seu negócio. O Empretec tem 60 horas de aulas divididas em 6 dias. O primeiro passo é assistir a uma palestra gratuita e passar por uma entrevista. Só depois é possível fazer a inscrição. A gente ensina o empreendedor a delegar ao máximo as questões mais recorrentes para que ele possa focar bastante no que é essencial para o sucesso dele. Ele precisa, logo de início, entender o que é satisfazer as necessidades do seu cliente, que é a razão de existir da sua empresa. Hoje, Marlene repete para todo mundo que quer empreender a dica que recebeu há 3 anos. Toda oportunidade que eu tenho, eu sugiro, quem puder fazer, faça, porque realmente é o momento em que você se redescobre e tem a certeza que pode continuar e deve continuar, ou você desiste. Então, realmente, o Empretec é um divisor de águas e eu recomendo, quem tiver oportunidade, faça, porque para mim realmente me deu a oportunidade de ter a certeza de que era isso que eu queria, empreender. Quem compra frutas, pelo menos uma vez, já deve ter se decepcionado pela falta de sabor. E agora os especialistas explicam o que tem deixado as frutas sem gosto. Nem sempre uma aparência bonita é sinônimo de sabor. Isso é uma coisa que a gente não tem como saber no momento, né? Compra uma coisa é seca demais, não tem suco. Na hora de escolher uma fruta, cada um tem uma estratégia. Tem quem analise a cor, quem prefira apertar para sentir a textura e até quem confie no olfato. Vejo essas mais lisinhas, né? Diz a lenda que elas são as mais doces, né? Segundo este engenheiro agrônomo da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, fatores como o tempo de colheita e a adubação influenciam no sabor da fruta. Muitas vezes os produtores colhem essas frutas antes do momento adequado. Então elas vão ser frutas de sabor muito ruim. E como saber se uma fruta está realmente doce? A resposta está em uma escala chamada Brix, a unidade que mede a concentração de açúcar presente nas frutas. Neste laboratório, especialistas usam um equipamento para medir os níveis de açúcar e acidez das frutas e determinar o quão doce e saborosa elas são. O excesso de ácido pode tanto sobrepor o açúcar e você não sentir o açúcar, como ele também a falta pode dar um sabor enjoativo. Fizemos o teste com um cacho de uvas. A engenheira extraiu um pouco do suco, diluiu uma parte em água destilada e deixou a outra pura. Em seguida, colocou no aparelho. Para estar no padrão, o índice mínimo dessa fruta deve ser 16. O resultado foi 23, o que indica que ela está doce e com leve acidez. Então eu vou provar para saber se é verdade. Realmente, ela está docinha. A proposta é monitorar a qualidade das frutas comercializadas. Se não passar no teste, o fornecedor é notificado. Para não errar na escolha, a recomendação é dar preferência às frutas da época. Agora, por exemplo, é tempo de abacaxi, abacate, caqui, mamão e laranja, que tendem a estar mais doces nesse período. Uma vaca da raça Girolando deu luz a 3 bezerros de forma natural e de uma só vez, hein? Isso é extremamente raro. Geralmente, a vaca pare um bezerro de cada vez. Em caso de gêmeos, é raro. Agora, 3 bezerros de uma barrigada só, trigêmeos, isso é raríssimo. E aconteceu aqui no município de Leopoldo de Bulhões. Seu Josias, o senhor esperava aí que a negra, essa vaca aqui, Girolando, iria parir 3 bezerros? Negativo. Nunca imaginei isso de uma vaca logo aqui, na minha região, dar uma cria de trigêmeo. Agora me conta uma coisa, o senhor estava observando aí, durante a prenhez dela, a barriga estava muito grande, isso indicava alguma coisa ou o senhor não desconfiava? A gente já estava desconfiado, mas de gêmeos, porque ela estava com a barriga muito grande e estava sentindo desconfortável quando ela ficava mais era deitada. Agora, no último mês, ela inclusive emagreceu,
Por quê? Porque ela estava com trigêmeos, mas eu não esperava o trigêmeos. Né? Eu fui para Goiânia na segunda-feira à tarde e aí pedi o vizinho para dar uma olhada. Na quarta-feira de manhã ele veio dar uma olhada e já encontrou ela com 2 bezerros. E aí ele me ligou. Ó, a vaca deu cria, 2 bezerros. Aí ele olhou mais ao lado, viu o outro, o terceiro. Voltou a me ligar novamente, falou assim, olha, sinto muito, mas ela deu, foi 3 bezerros. 2 machos e uma fêmea. Essa barrigada da negra é trigêmeos. A gente vai mostrar que aqueles 2 bezerros ali em cima, aqueles bezerros pretinhos ali, são filhos também da negra de uma outra barriga. Eles nasceram em 2023 e são gêmeos, ou seja, a negra já pariu gêmeos e agora trigêmeos. Sim. Por isso que a gente estava esperando gêmeos, pelo tamanho da barriga. A gente vai tirar uma dúvida para entender o porquê aí desses trigêmeos. Sendo então que o natural é que uma vaca produza apenas um bezerro por gestação, então no seu período fértil ela tem a liberação somente de um oócito a ser fecundado, essa vaca deve ter sofrido alguma alteração hormonal, natural ou não, fazendo com que ela tivesse uma superovulação, né? Que ela liberassem mais óvulos para serem fecundados e então tenha se tornado possível gerar esses 3 bezerros. Quero ver que daqui uns 3 ou 4 meses vocês possam voltar aqui e fazer nova reportagem, que os bezerros estão bem, tá assim, e estão aí soltos no pasto, né? A gente fala agora de algo essencial para a saúde do cavalo, o ferrageamento do animal. A técnica requer cuidado e muita habilidade do profissional. O ferrador prepara as ferramentas. A égua é posicionada, alinhada e rapidamente a ferradura é retirada. Na sequência, o casco é nivelado. Na hora que você olha ele caminhando, esse automático você vai ver se ele está pisando para fora ou para dentro, uma pisada mais rápida para ajudar no desempenho dele na pista. Você tira o ferro, né? Aí você vai lá, vai fazer toda a limpeza, tirar o excesso, deixar bem assim equilibrado o casco, né, com os membros. E aí depois você vê uma ferradura, né? A hora que você está ali já mexendo no casco, você já tem automático tipo o número que ele vai usar. Cada cavalo tem a própria anatomia e precisa ser respeitada. Você tem que respeitar, né? Tudo tem um limite, né? Tem que ter manejo, você não vai fazer resultado assim, você melhora no ferrageamento, mas assim, tudo não. Então você tem que ir por etapa, tipo assim, o cavalo tem que ter um certo... um calo, né? A gente costuma falar de calo na mão, né? Porque senão ele vai pisar qualquer pedrinha aí e vai sair mancando, né? Imagina um bicho aí de 450 quilos com a mão dolorida, que o cara foi lá e arrancou demais. Não, então você tem que ter todo esse sensor aí. Depois de retirada, a ferradura é esterilizada na forja, que pode chegar a 1.400 graus Celsius. Depois, ela é escovada e nivelada na bigorna. Ainda quente, é hora de devolvê-la ao casco. As ferraduras têm a função de dar mais estabilidade aos cavalos, melhorar o desempenho e elas são fundamentais em competições. Para que estejam sempre limpas e brilhando, a manutenção tem que ser feita em no mínimo 30 dias. Tem orientações também de veterinário, até acontece isso em alguns momentos. Tipo assim, direto, isso é bom também, tipo, pro profissional da gente, tá sempre junto com os veterinários, né? Ele sempre tá orientando a gente, porque quando você trabalha, porque a gente sabe a anatomia do cavalo, a gente tem alguns estudos, faz alguns estudos, né, de saber, né, da locomoção do cavalo, tudo, mas assim, quando você está com um profissional e no raio-x tudo é sério, é mais profundo, né? Eu gosto muito de ferragem dos ferradores, que a gente aprende muito com os veterinários, né? Já faz 15 anos que o Valdir trabalha como ferrador e ele começou fazendo esse trabalho nos próprios cavalos para participar de competições. A paixão é tanta que até faltam palavras. O cavalo você tem que fazer com amor, né? Pelo bicho, né? Não é pelo dinheiro, né? É pelo bicho mesmo. E você vê um cavalo lá pisando,
sentindo, você vai lá e resolve, é legal. É isso aí. O Festival Nacional de Jericos atraiu muita gente para a cidade de Panelas, no Agreste de Pernambuco. A festa já tem mais de meio século de tradição. Jericódromos prontos e torcedores ansiosos? Você veio torcer por alguém? Sim, da Rua do Fato. O Jegue de Morró é da Rua do Fato. Torço por aquele que trata bem um animal, que eu vejo que tá com carinho com o animal ali no momento. Essa é a corrida mais esperada do ano no município de Panelas. Competidores de vários estados do Brasil vêm em busca dos prêmios que arriscam ganhar durante a competição. O primeiro lugar levou uma moto 0 km e levou R$10 mil em espécie. Mas um dia antes da corrida oficial, tem a modalidade esquenta-casco, competição permitida apenas para quem é morador da cidade. Lucas, de 16 anos, é um dos competidores. O que é que você espera dessa corrida desse ano, hein, Renan? Seja boa, né? Não dê nada de mal contra nenhum animal, né? E que vença o melhor. Tivemos o prazer de conhecer uma lenda viva. Seu José Laércio, que teve a honra de participar da primeira corrida de Jericos há 51 anos. Ela significa para mim orgulho, porque jamais eu pensei de ser uma festa que é agora, quase mundialmente, né? Quase mundialmente essa festa. Então eu me orgulho, cara. Eu me orgulho, eu fico emocionado, eu fico alegre. Essa festa significa um bocado de coisa para mim, pô. O Festival Nacional de Jericos completa mais de meio século, há exatos 51 anos. E para participar desse grandioso evento, o interessado não precisa pagar nada. Basta apenas ter um animal e fazer o cadastro junto à prefeitura. Do ponto de partida até a chegada são 200 metros. Uma das regras do evento é não agredir o animal de forma alguma. O comércio fica movimentado, tem até jeriquinhos de madeira feitos por artesãos locais. Uma lembrancinha do famoso e tradicional Festival Nacional de Jericos. Uma casa com mais de 100 anos resiste ao tempo e guarda um pedaço da história de Fernandópolis, no interior de São Paulo. A construção fica numa fazenda que virou um polo de turismo rural. Construída em 1911 na Fazenda São Pedro, esta casa virou o lar de Afonso Cáfaro 6 anos depois. Imigrante italiano que comprou a propriedade e foi um dos fundadores da cidade de Fernandópolis, no noroeste paulista. Desde então, os troncos de aroeira, sem um único prego, sustentam a casa e carregam muitas histórias. Uma das coisas assim, que marcou muito é que o primeiro morador tinha uma senhora na casa que sabia ler. Então as crianças viajavam de longe da redondeza para vir aqui aprender, pelo menos escrever o nome, o mínimo, né, para ter uma noção. E tem histórias divertidas, como o papagaio do Zé Tratorista, que morou aqui, que um dia se pôs a gritar por socorro e eles foram procurar o papagaio, que não voava, estava correndo na horta de uma sucuri, que a casa ficava perto do rio, né? Seu Humberto Cáfaro é neto do pioneiro e explica que seu avô recebeu o primeiro documento de aquisição de terra registrado no cartório. Mesmo não convivendo com o avô, as histórias foram sendo passadas para toda a família. A casa tem mais de um século, são 117 anos. E a sensação é de mergulhar no tempo. Essa casa faz parte da história da cidade de Fernandópolis e de toda a região. Meu avô veio para cá no início, antes da formação da cidade de Fernandópolis, né? Ele praticamente foi um dos fundadores e ele, como
produtor rural, como produtor, ele produzia café, né? Na verdade, ele começou a investir no café depois que ele, como comerciante, perdeu com a quebra da Bolsa de Nova York. O que restou para ele foi a fazenda, mas não era essa fazenda, a Fazenda Santa Rita, que fica onde hoje é Fernandópolis. Só que ele passava por aqui a caminho da fazenda. De tanto ele passar aqui, de tanto ele pousar nessa casa, ele acabou comprando a propriedade e a casa. Para manter a casa e toda a história que ela carrega, a estrutura precisou de adaptações. Ela foi desconstruída e refeita em outro ponto da fazenda. E alguns objetos que estavam espalhados entre os Cáfaro foram levados para a casa centenária. Essa casa passou a ser parte do patrimônio da família e assim, ela tem algumas características que eram muito diferentes, muito tecnológicas para aquela época. Então ele acabou conservando, meu pai conservou e eu e hoje minha filha, a gente conserva como uma relíquia, como uma raridade, principalmente como uma lembrança do legado dos meus antepassados para a gente e para os tempos de hoje. Nos finais de semana, a Casa dos Cáfaro se transforma em polo de turismo rural. Além de conhecer a construção centenária, os visitantes se conectam com a natureza e são convidados a fazer parte dessa narrativa viva do interior paulista. Nós acreditamos muito no turismo, né? Então, assim, um investimento da família para as próximas gerações, o turismo está aí entre as prioridades. Não só a casa, como a hípica, né? A gente está criando um complexo que possa estar atraindo turistas para cá. E a casa é a cereja do bolo, com certeza. Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!